Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Leone Fonseca, sou professor da Escola de Líderes da Comunidade Redenção Plena e nós estamos iniciando aqui mais uma aula de Teologia Bíblica, aula 2, que nós iremos tratar aqui das teologias paulinas, da teologia paulina e suas cartas, tá? Então, fique conosco até o final. Se você tiver alguma dúvida, pause o vídeo. Aliás, se você ainda não assistiu a aula anterior, eu te convido a assistir a aula de número 1 para que você consiga entender todo o conteúdo na sua completude, tá bom? Então, sem muito delonga, vamos aqui iniciar compartilhando a tela com vocês. Nós vamos aqui compartilhar. Bom, nós iremos iniciar aqui com Teologia Bíblica do Novo Testamento, aula número 2. Só lembrando um pouquinho, na aula passada nós falamos sobre a teologia bíblica com base no Novo Testamento, o que os autores do Novo Testamento, os discípulos dos discípulos quiseram dizer, né? Tanto Mateus quanto Marcos, que foi ali, escreveu diretamente aos pés de Pedro, quanto ao próprio Lucas, né? Que também ali com base nas informações que tinha, e também Atos dos Apóstolos, né? Onde ele relatou ali boa parte também da vida de Paulo, de outros apóstolos, da história da igreja, do início da obra do Espírito Santo através da igreja. E também nós tivemos ali onde João também escreveu, relatou o seu fato no seu ponto de vista, tá? Então nós temos aqui, né, a bibliografia com base naquilo que nós preparamos todo o material, e eu quero dizer para os irmãos que esse material, para que adquiram pelo menos um desses livros, tá? Compre pelo menos um desses livros. Eu sempre falo que é importante você ter para que você possa se aprofundar. Somente essas aulas, elas não serão suficientes para que você consiga ter uma profundidade nas questões, tá? Bom, vamos iniciar aqui a Teologia de Paulo e as Cartas Paulinas. Bom, vamos entrar primeiramente no debate. Eu irei resumir aqui para que você possa ter uma noção do que estava acontecendo, tá? O apóstolo Paulo foi alguém que, ele era um judeu, mas apesar de ser um judeu também era uma pessoa que tinha uma cidadania greco-romana, né? Uma cidadania romana. E ele tinha uma influência que, como todos daquela época, tinha uma influência platônica ali, uma influência grega, da filosofia grega. Então, qual que era o ponto de vista? Que chegaram a dizer que o apóstolo Paulo, ele adotou uma influência pagã, né, uma influência grega desses escritos que ele colocou ali no Novo Testamento. Então, houve-se ali uma certa influência segundo alguns críticos, né? Com isso, essa visão foi uma visão de uma ocularidade de um ponto de vista, uma cosmovisão bem particular de alguns críticos, né? E é lógico que depois de muito material, nós podemos ver que isso foi só uma falácia. E com que base nós conseguimos chegar nesse ponto, né? Bom, primeiramente, hoje em dia, nós já vencemos essa pauta, até porque o apóstolo Paulo, para que ele pudesse explicar o Antigo Testamento, ele usou a mesma ferramenta de interpretação que qualquer judeu usaria, que não era o Novo Testamento. Para nós, hoje é o Novo Testamento. Hoje nós temos os documentos redigidos ali do Novo Testamento que explique o que foi profetizado no Antigo e que hoje nós temos aqui no Novo Testamento como aquilo que se concretizou através da profecia. Então, nós já temos uma explicação do que é o Antigo Testamento. Porém, naquela época, não havia. Então, aonde que eles se baseavam? Eles se baseavam os documentos antigos. E esses documentos eram o Midrash, a Halahá, né, a Kalahá, na verdade, e outros, né? Tanto é que vieram posteriores, Talmud, os Targumins, os Guimerá, né? Então, teve vários documentos que vieram posteriores também, tá? Mas o apóstolo Paulo se baseou nisso. Então, eu quero resumir aqui esse ponto de debate que, hoje em dia, porém, os estudos neotestamentários encontram cada vez mais indícios das características judaicas
da vida e do pensamento de Paulo. Então, Paulo não se baseou num gnosticismo, numa coisa que foi da ideia da cabeça dele, com base em toda aquela filosofia platônica, toda aquela filosofia da época, né? Então, eles tinham aqui, ó, na verdade, essa mudança faz parte de movimento geral dos estudos cristãos para redescobrir as raízes judaicas do cristianismo. Então, o apóstolo Paulo não se baseou por si próprio, né? Bom, agora falando aqui um pouquinho do apóstolo Paulo, né? Paulo, por ele mesmo, era alguém que foi circuncidado ao 8º dia, descendente de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, de acordo com a lei, fariseu conforme o zelo, perseguidor da igreja, de acordo com a justiça, na lei fui irrepreensível, segundo está escrito lá em Filipenses 3, 5 a 6. Também nós temos relato aqui de Atos 26, 1, 30. E nós temos aqui em Atos 22, 3, que diz, então Paulo declarou, sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, mas criado nessa cidade, fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel. Gamaliel que também foi uma pessoa muito importante também na decisão ali, se eles penalizavam aqueles que estavam pregando sobre Cristo, né? Então ele também tinha essa visão, né, sobre esse ponto de vista, né? Então, sendo tão zelosos por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Nós temos aqui o apóstolo Paulo declarando isso em Atos 22, 3. Né? Aqui também temos uma declaração dele de 3, 9, de Atos 23, 6 e de Romanos 11, 1. Tudo que nós falamos aí sobre a sua biografia está descrito aqui nesses textos, tá? Agora vamos falar um pouquinho de algo muito importante para que nós venhamos entender a teologia de Paulo, a teologia paulina. Bom, qual é o fundamento para o entendimento da teologia paulina? Um dos primeiros fundamentos é que é uma base escriturística veterotestamentária. O que quer dizer veterotestamentária? Lembra de veterano. Veterano é o quê? Antigo, aquilo que é anterior. Então nós temos aí testamentário, de testamento, que é vetero, antigo, testamentário, testamento. Então, Antigo Testamento. Veterotestamentário significa Antigo Testamento, né? Os escritos do Antigo Testamento. Então, a sua base foi totalmente com base no Antigo Testamento. Tá? Então, não foi da cabeça de Paulo, e não usou nada daquilo que não usariam de interpretação naquela época, né? O pano de fundo cultural do judaísmo do século I e a cultura greco-romana. Então, havia um judaísmo do século I, e quando nós falamos judaísmo do século I, não é o mesmo judaísmo, por exemplo, da época de Davi. Não é o mesmo judaísmo do tempo de Moisés. Não é o mesmo judaísmo de hoje, tá? Então, há essas diferenças que é importante ser pautadas. E também era uma cultura greco-romana. Por que uma cultura greco-romana? Porque o que imperava era o Império Romano. Então, era uma cultura helenística, uma cultura que tinha várias práticas, várias religiões neste ato, né? Neste pano de fundo. Bom, temos também as fontes judaicas comuns às várias correntes judaicas pré-70. Por que pré-70? Porque até onde foram os seus escritos. Então nós temos aí as fontes judaicas. Qual eram as fontes judaicas? As fontes judaicas nós tínhamos aí os tipos de interpretação midráshica e o halahá. O midrashim, né, os midrash, ele era uma espécie de comentário do Antigo Testamento que dava a interpretação dos textos do Antigo Testamento. Assim como nós temos hoje o Novo Testamento para explicar o Antigo Testamento, nós temos aqui, né, o Novo Testamento, e eles tinham naquela época, hoje eles têm muito mais, mas naquela época eles tinham os midrash. A halakha, né, que é esse documento aqui, a halakha, é um documento que eles tinham uma espécie de debate, de discussões, como deveriam aplicar a lei, como ela deveria ser aplicada. Então, até que ponto, um exemplo, eu devo guardar o sábado? Guardar o sábado significa por exemplo, movimentar a cadeira, ou fazer uma comida. Então, havia vários tipos de interpretação para
como devia trabalhar, né? Então eles sempre tratavam dessas questões do halakha. A teologia messiânica subjacente. Então havia uma teologia subjacente. Por que subjacente? Porque ela não foi tratada em muitas partes da mesma forma como foi nos evangelhos. Porque nos evangelhos nós temos ali uma narrativa ao qual os próprios discípulos ali narraram, escreveram, mas também nós temos ali uma coisa muito particular que quando você lê os evangelhos, você vê uma diferença nas cartas paulinas, né? E nós temos também um pensamento hebraico assistemático, tá? Por que assistemático? Sistemático é de um sistema organizado. Assistemático é o ao contrário. Então, não que o apóstolo Paulo ele esteja com uma desorganização total, mas o apóstolo Paulo ele tem um pensamento hebraico. O pensamento hebraico não é como um pensamento nosso cristão, que nós temos hoje as teologias sistemáticas, né? Assim como vocês podem ver aqui no lado esquerdo, esses livros aqui são todos de teologia sistemática, tá? Temos aqui embaixo comentários bíblicos, né? Teologia bíblica, aqui na outra parte de baixo aqui, né? Atrás de mim, né? Então, nós temos aí alguns materiais que vão tratar propriamente de uma organização de temas. O hebraísmo não, o hebraico, ele tem esse pensamento hebraico, é uma coisa entrando, um assunto entrando dentro do outro. E quando você lê essas cartas paulinas, você vai ver um assunto entrando dentro do outro, né? Então ele vai criando subassuntos, assuntos e subassuntos, e ele vai ramificando até chegar numa conclusão, tá? Bom, qual que é a cronologia, né? Vamos ver um pouquinho sobre a cronologia paulina, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro nascimento de Jesus, 5 a.C. Poxa vida, pastor, por que 5 a.C.? Não seria 0? Jesus nasceu no ano 0? Então aí vem um ponto, né? Quando eles determinaram na época, que havia várias datas, uns acharam Cristo nasceu no ano 0, outros não, Cristo nasceu 2 anos depois, então o ano 0 2 anos depois. Então ficou naquela discussão até que chegaram num consenso. O Império Romano entrou no consenso, falou, o ano 0 vai ser esse. Então a partir de agora, esse é o ano 0. Então nós estamos no ano tanto do ano 0 de Cristo. Porém, hoje, com muitos estudos mais precisos, ainda existe uma imprecisão, não é 100% preciso, mas é mais preciso que na época que determinaram esse tempo. A ideia que nós temos, com base no tempo ao qual foi estipulado, é que Jesus nasceu no ano 5 antes de Cristo. Ele nasceu 5 anos do tempo que estipularam, certo? Que seria o ano dele. Então, nós temos já uma base mais precisa. Bom, seu batismo, o batismo de Jesus, foi no ano de 25 depois de Cristo, né? Depois do ano, né, do seu nascimento, então 30 anos, no caso. Sua morte deu no ano de 29, mas também não é preciso, assim como essa data também do batismo, não é preciso, nós temos uma variação de 1, 2 anos, né? A sua morte, nós sabemos que foi depois que seu ministério começou, e aí nós temos aí por volta de 3 a 3 anos e meio, né, seu ministério. Bom, nós temos aqui também o nascimento de Paulo, que aí fica entre 6 e 10 anos depois de Cristo. Então, Paulo nasceu provavelmente depois de 10 a 15 anos depois de Cristo. Os estudos de Paulo em Tarso, entre 8 e 20. Nós temos o martírio de Estevão, né, que está em Atos 7, 34 depois de Cristo. Conversão de Saulo, 34 depois de Cristo. Em Atos 9, Paulo tendo um encontro com Jesus em Damasco, Arábia, depois que ele separa, depois que ele sai 3 anos ali para se preparar, né? Nós temos ele em Jerusalém também. Então, assim, tudo isso foi por volta de 34 a 36 depois de Cristo. Está lá em Gálatas 1, de 17 a 18, tá? Nós temos aqui também a cronologia paulina, que também está ligado aqui, ó, em Tarso, de 34 a 40 depois de Cristo, né? Em Antioquia da Síria, em 40 a 42 depois de Cristo. Aí depois nós temos ele em Jerusalém, levando ajuda, né, aos irmãos ali, 42 a 43, praticamente quase 12 a 13 anos aí
de diferença depois do seu encontro ali, né? Do seu primeiro encontro com Cristo. Depois nós temos sua primeira viagem missionária. Sua primeira viagem está lá em Atos 13, de 2 a 14, que foi no ano de 46 a 48. Aí nós temos aqui o Concílio de Jerusalém, né? O Concílio de Jerusalém, que foi em 49 a 50, que está lá em Atos 15 e também 18. Nós temos aqui a segunda viagem missionária de Paulo, que também está aqui no ano 50, de 50 a 54, depois de Cristo. A terceira viagem missionária, né, aqui de 54 a 57. Sua prisão em Cesareia, 57 e 59. E a sua viagem a Roma. Nós temos aí essa viagem missionária, certo? Bom, vamos lá. Vamos tratar por blocos, né? Vamos pegar aqui. O primeiro bloco das suas cartas foram as primeiras epístolas, né? 51 a 53, que foi 1ª e 2ª Tessalonicenses e Gálatas. Depois nós temos aqui o segundo bloco, que são as principais epístolas, que foi no ano 54 a 57, que foi aqui em 1ª Coríntios, 1º e 2º Coríntios e Romanos, tá? Terceiro bloco, as epístolas da prisão, que são aqui do ano 59 a 60. Foi Filipenses, Filemão e também Colossenses e Efésios. Quarto bloco, as epístolas pastorais, né, que também são a de 1º e 2º Timóteo e Tito. Aí nós temos aqui as divisões cronológicas das epístolas. No caso, nós temos uma temática aqui, né? Nós temos as escatológicas, que são aqui 1ª e 2ª Tessalonicenses. Algumas outras cartas tratam também da questão escatológica, como 1 Coríntios 15, mas nós temos aí os escritos daí durante a segunda viagem missionária. Aí nós temos soterológicas, né? Soterologia que trata sobre a questão da salvação, que é Gálatas, 1 Coríntios, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Romanos, e escritos durante a terceira viagem missionária. Nós temos aqui também a parte eclesiológica, de eclesiologia, né, que é estudo da igreja. Então nós temos aqui o Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, escrito durante a primeira prisão em Roma. E nós temos as pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, né, que foram escritos durante o período da liberdade condicional. No caso, 2 Timóteo, quando do último aprisionamento de Paulo em Roma. Então, nós temos aí as cartas pastorais. Nós temos aí os temas centrais de Paulo. Aí nós podemos aqui tratar deles aqui no geral, não falar propriamente de cada um, mas no geral nós temos Paulo tratando sobre vários temas nas suas cartas. Bom, primeiramente, um dos temas centrais é aqui sobre a plenitude do tempo. O outro é sobre o ministério de Cristo, o velho e o novo homem, né, uma dicotomia, uma polaridade. A carne e o espírito, Cristo, o Filho de Deus e a imagem de Deus, o primogênito de toda a criação, Cristo, o Kyrios. Kyrios é Senhor. Assim como Cristo, Christos no grego, é a mesma coisa que Messias no hebraico, nós temos o Kyrios, que é Senhor, que é Adon, que é Senhor, né? Adonai é meu Senhor e Adon é Senhor. Adonai por conta do sufixo ali, né? O i no final significa meu, né? Então Adonai, meu Senhor. Tá? Justiça de Deus. Nós temos também outro tema, a igreja como povo de Deus, corpo de Cristo. E escatologia, o já e o ainda não, em Paulo. Então, nós temos esses temas centrais e agora nós iremos tratar da teologia de Paulo em ordem canônica. Então, vamos lá. Primeiramente, Romanos que foi escrito ali em 57, 58 depois de Cristo. E nós temos aqui alguns pontos interessantes sobre Romanos, né? Aqui Paulo, o autor de Romanos, fornece seus leitores material introdutório, suas credenciais, relata sobre algumas coisas sobre si, que ele é um servo de Jesus, ele é um apóstolo, foi separado para pregar o evangelho, é um missionário dos gentios, né? E também fala sobre o seu Cristo. O seu Cristo, o Messias, foi profetizado no Antigo Testamento,
foi proclamado no Novo Testamento com relação à sua natureza humana, descendente de Davi. Com relação à sua natureza divina, sua ressurreição comprova sua divindade. Então, isso aqui é uma divisão aí da Bíblia de Esboço Ragnus. E nós temos aqui também temas teológicos importantes em Romanos. A justificação pela fé. Então, tendo sido justificados, né, tendo sido justificado por Deus, nós temos aqui também a justiça de Deus. Nós temos aqui também Jesus, o Messias, a propiciação pelos nossos pecados. Nós temos o juízo de Deus, a injustiça humana e a incapacidade humana de satisfazer a justiça de Deus, tanto judeus quanto gentios. Tá? Então, isso é um tema importantíssimo, porque tem muitos judeus que diz que eles não pecam, que eles não, que eles têm contato com Deus e só eles podem, né, por serem judeus. Nós temos aqui o juízo de Deus também, né? O juízo de Deus, porque só por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens, a condenação, né? Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens pela justificação da vida. Está lá em Romanos 5:18, né? De Kaiosin Zoes. Então, é isso, é a justificação da vida. Tá? Bom, nós temos aqui também outro ponto sobre a injustiça humana e a forma de julgamento, capítulo 1 e 2, incapacidade humana de satisfazer a justiça de Deus, tanto judeus quanto gentios, 3 e 7, Israel, igreja 9 e 11, e a submissão às autoridades no 12 e no 14, tá bom? Isso aí são os temas de Romanos. Bom, agora nós vamos entrar aqui em 1ª e 2ª Coríntios, né? Então nós começamos em 1 Coríntios aqui com os temas que são conflitos eclesiásticos, né? Assim como qualquer igreja naquela época também, nós podemos ver que Coríntios tinha os seus problemas. A igreja de Coríntios tinha os seus problemas. Então, nós temos aqui conflitos eclesiásticos, sabedoria humana e sabedoria divina, conceitos greco-romano e conceito judaico, edificação pelo amor, a doutrina do ministério cristão, santidade cristã, litígio entre os irmãos, acerca do casamento, regra de alimentação, como se alimentar, defesa do apóstolo, doutrina messiânica do Antigo Testamento, ceia do Senhor, no capítulo 11, o Espírito no exercício dos dons para a unidade da igreja, a doutrina da ressurreição e ministério de misericórdia. Então, é isso, tá? Bom, ainda continuando, né, os fatos novos em 1 Coríntios, a igreja passou por uma mudança dramática no tempo que separa a primeira da segunda epístola aos Coríntios. A premissa de Paulo a respeito da contribuição dos coríntios com a coleta do prol dos cristãos da Judéia, afligidos pela fome, né, no capítulo aqui 16, transforma-se em pedido para que eles terminem o que estavam ansiosos para começar no ano anterior, né, que ele trata lá em 2 Coríntios 8, inclusive ele usa até a própria Macedônia como exemplo. O relato de Paulo sobre a sua chegada em Corinto, a partir do norte, depois de visitar a Macedônia e de passar um inverno com os coríntios. Ele trata aqui também no capítulo 16. Torna-se uma defesa para uma decisão de mudar esse plano e de visitar Corinto 2 vezes, chegando em uma delas por meio de um barco a partir de Éfeso, viajando até a Macedônia e então indo outra vez a Corinto. De lá, aparentemente, entretanto, esses planos não se concretizaram, pois Paulo diz ter sido decidido não fazer. Outra visita que causasse tristeza a Corinto. Mas, em vez disso, escreveu uma carta de apelo aos coríntios. A carta aparentemente não se concentrava nas diversas facções promotoras de seus mestres prediletos, mas em um único opositor de Paulo, procedente da igreja de Corinto, que liderava a igreja em oposição ao apóstolo fundador. Então, havia ali uma espécie de inimigo de Paulo, né? Alguém que se colocava em oposição a ele. Bom, o resumo aqui dessa carta, segundo Tillman, né, Frank Tillman, que é um dos livros qual nós indicamos aqui, da bibliografia, é que o foco dos seus oponentes em cartas de recomendação
presença física, técnica de relatórios e honorários de oradores é míope. Ele embaraça e escurece o foco das preocupações mais básicas do Evangelho, a graciosa iniciativa de Deus na salvação, o coração humano como um lugar exato da obra de transformação realizada por Deus e o futuro ainda invisível quando Deus ressuscitará seu povo dentre os mortos. E ao se vangloriarem, né, da aparência e não do que está no coração, os opositores de Paulo perderam a importância fundamental da fé e concentraram-se no que é invisível, no coração humano e no futuro, né? Então, nós temos aí esse resumo aí da carta de Paulo aos Coríntios. E nós temos a segunda carta sobre alguns outros problemas que ele respondeu a primeira e, com isso, está tratando também na segunda outros pontos. Aí ele tem aqui a dificuldade do ministério, né, no capítulo 2. Ele tem aqui o ministério da lei e da graça, a suficiência única de Deus no ministério cristão, o ministério de reconciliação, santidade é igual à separação do mundo, a necessidade de disciplinar a disciplina para a igreja, o sustento do ministério por meio da igreja de Cristo, o ministério e de auxílio aos santos, a humildade do exercício do ministério, a glória da humilhação no ministério e a graça excedente do Senhor para suportar as tribulações no ministério. Tá? E nós temos aqui também, em Gálatas agora, né, fechando aí Coríntios, nós temos aqui em Gálatas os temas. Aí quais são os temas? O resumo aí da centralidade dos capítulos, né? Nós temos aí o único evangelho pregado pelo apóstolo, capítulo 1. Capítulo 2, as credenciais do apóstolo e o evangelho da justificação pela fé. 3, o evangelho pré-anunciado a Abraão, né, e a lei como aio para guiar o evangelho. A plenitude dos tempos, no capítulo 4. A liberdade em Cristo e o fruto do Espírito, no capítulo 5. E o que o homem plantar, isso se fará, no capítulo 6. Né? Então, esses são os temas aqui tratados a carta aos Gálatas. Efésios, nós temos aqui no capítulo 1, eleitos antes da fundação do mundo, da morte para a vida, do paganismo para a comunidade de Israel espiritual. A igreja, o eterno propósito da revelação do ministério de Deus, de Cristo, né? Capítulo 3. Nós temos aqui a vocação cristã e os dons de Cristo, no capítulo 4. No capítulo 5, nós temos o andar cristão em tempos abreviados, no capítulo 5. A armadura de Deus contra as forças operantes do mal, no capítulo 6. Tá? Com isso, nós entramos também aqui em Filipenses, que foi escrito no ano 60 depois de Cristo. Capítulo 1, viver é Cristo, morrer é lucro. 2, Jesus o Messias, modelo da humanidade para a vida cristã. 3, olhando para o alvo, Cristo o Messias. É o alvo do cristianismo, do evangelho. E o 4, tudo posso no Messias, em Cristo, naquele que me fortalece, no capítulo 4. Aí nós entramos aqui em Colossenses, tá? Que no ano 60 depois de Cristo. O Messias, o primogênito de toda a criação, arraigados no Messias, afastados das filosofias humanas, santidade da vida cristã em todas as áreas da vida, e a perseverança na oração no capítulo 4. Né? Bom, vamos lá, 1ª e 2ª Tessalonicenses, nós temos aí escrito o mesmo ano, as duas cartas, e o apóstolo Paulo começa a tratar aqui das questões, as dúvidas, né, dos tessalônicos. Ele diz aqui que crentes como modelo para outros crentes, o ministro como pai e doador à igreja de Deus, o apóstolo como órgão da revelação, o amor nunca para de crescer, essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, e o dia do Senhor virá como o ladrão. Né? Então, do 1 ao 5 aí nós temos esses temas. Já o 2, né, eles já estavam com outro problema, que eles pararam de trabalhar, pararam de fazer as coisas para esperarem o Messias. Então aí tá tendo lá, ó. A tribulação provisória é ofuscada pela esperança da manifestação do Senhor em glória. Os eventos escatológicos. Já operava o ministério da iniquidade. Há um que detém, será tirado, será revelado o iníquo. O Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca. Na manifestação da sua vinda, ele enganará os não escolhidos. Porque a Bíblia fala que ele vai tentar enganar os escolhidos. Mas aqui ele coloca que ele não vai enganar os escolhidos. Ele engana os não escolhidos. Tá? Quem não trabalhar, não coma.
E aí entra num ponto polêmico, né? Que ele fala, olha, se vocês estão parando de trabalhar, se essa é a desculpa, então que não coma também. Então, nesse sentido. Né? Nós temos aí 1º e 2º Timóteo, 1º Timóteo no ano 63, depois de Cristo. Aí ele vai falar para Timóteo, olha, o cuidado com as doutrinas estranhas, a salvação em Jesus para todos os homens. Se alguém deseja o episcopado, né, que se prepare. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Capítulo 4. Capítulo 5. Como o ministro deve tratar os membros da igreja. E o 6. Piedade com contentamento. Base no ministério. Bom, 2 Timóteo 65, né, depois de Cristo. O ministério não deve envergonhar o evangelho. Já começa assim já. Ele já começa tratando essa importância, né, do ministro que não deve, o ministério do ministro não deve envergonhar o evangelho, né? Se envergonhar do evangelho. Bom, a base do discipulado. Bom, aí nós temos aqui 2 Timóteo, escrito no ano 65 depois de Cristo, né? E aqui diz, no capítulo 1, resumo é, o ministro não deve se envergonhar do evangelho. Capítulo 2, a base do discipulado cristão, né? Nos últimos dias, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Capítulo 4 e capítulo 4 também trata do combate o bom combate. E aqui ele encerra nesse sentido, né? Agora, Tito, ele diz aqui também, né, sobre o os pré-requisitos do ministério pastoral. Capítulo 1. Capítulo 2, a exortação e a sã doutrina na disciplina da igreja. 3, a obediência às autoridades instituídas por Deus. E nós temos aí, encerrando em Filemão, né, que ele vai dizer para Filemão que o amor cristão está acima de todo o contexto sociocultural. Aí isso aqui encerra com uma maestria, né? Então, esses são os temas centrais aí dos capítulos, né, das cartas paulinas, tá bom, meus irmãos? Bom, hoje por a aula é só, tá? Eu quero aqui agradecer a você que ficou até aqui conosco. Estudem os slides, não deixem de estudar, não deixem de aplicar aí as matérias, não deixem de ler a Bíblia, vai lendo a Bíblia aí junto com os slides, você vai ver que o quão mais fácil será sobre identificar os temas centrais e os objetivos ali dos irmãos, né, dos escritos aos irmãos ali nas cartas paulinas, tá bom? Deus abençoe sua vida, conte conosco, qualquer dúvida, você mande ali no grupo de estudos, né? Você pode mandar no grupo, mandar no privado, que nós estaremos aí atentos para tirar suas dúvidas, tá? Que Deus abençoe sua vida, fiquem com Deus, a paz.